pouquinho de Address Validation, né, então o nome da API já fala muito sobre ela, né, então ela vai permitir validar e corrigir os endereços com os dados do Places, né. E como a gente comentou no começo do webinar, a gente tem 200 milhões de lugares mapeados no Google Maps, né, então são Uhum. muitos dados e a chance de você conseguir 100% de acurácia aqui, ela é muito grande. Então se a gente olha aqui do lado direito, que é o exemplo da Paulista, quando a gente usa o Address Validation, você pode ver que vamos supor que, né, foi eu que digitei aqui, eu digitei Avenida Paulisfa, né, eu troquei a letra F pela letra T, e se vocês podem Ah, verificar verdade. também que o código tá errado, né, o código postal. O errado é 01810-100 e o correto é 01310-100. Então o que que a Address Validation vai fazer? Ela vai verificar o endereço existente, se ele está correto ou não, ela vai recomendar o que ela entende que é o endereço correto, e aqui a recomendação é em tudo que você digitou, é tanto no nome da avenida ou da rodovia ou da rua, o número, se o número está fazendo sentido, o bairro, né, que talvez você digitou Avenida Paulista, mas você colocou Zona Norte, a gente sabe que a Avenida Paulista está aqui na Zona Sul, né? E também o CEP, né, que geralmente eu, pelo menos, quando eu vou fazer pedidos, eu só sei o CEP da minha casa, né, eu não sei CEP de lugar nenhum. Então isso ajuda bastante aqui. Então ela vai verificar o endereço existente, ela vai sinalizar as entradas incorretas, né, e aqui o incorreto pode ser, troquei uma letra por outra, coloquei uma letra a mais, fiz o misspelling, né, você colocou o R no lugar do T e trocou as 2 letras, e o formato para entrega, que no Brasil, né, a maioria das cidades é esse formato, né, que vem a rua, o número, o bairro e o CEP. E o outro Exato. exemplo que a gente tem aqui, que é o GIFzinho, que inclusive peço desculpa que ele está mudando muito rápido, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui é o endereço aqui é o exemplo quando você pula uma letrinha. Então, Mountain View tem um N no endereço, um N não, desculpa, um I, e quando a gente foi digitar, ficou faltando a letra I. Então ele vai falar: "Ops, tem certeza? Acho que o endereço correto Ah, é o de baixo que tem a letrinha I". Então ele pega dos mínimos detalhes a um detalhe grande que talvez você não consiga, eh, ter o endereço correto. E um dado super legal aqui, que o Thiago também já deve ter me ouvido falar algumas vezes, que é um dado do Google, um uhum. dado global, tá, não é um dado de Brasil. Hoje 5% das entregas globais não são realizadas por falta de endereço ou por endereço incorreto. É um custo gigantesco para a logística. Imagina uma empresa que é muito grande ter 5% de erro porque o endereço está incorreto, sendo que você consegue mapear isso lá no começo da jornada, né? Para Sim. o consumidor final, né? Eu e o Thiago ímos lá e colocarmos o endereço certo e você conseguir fazer essa validação. E um outro ponto importante aqui, na verdade, eu acho que estou falando coisa que já está no próximo slide, Thiago. Talvez Ah, posso empolguei passar. aqui. Pode. Não, fique tranquilo. E um outro ponto importante aqui é a Address Validation, né? A gente não está a Address Validation não, desculpa, a Autocomplete. A gente não está falando dela aqui hoje porque a Autocomplete tem 10 anos de vida, mais tempo do que a Geoambiente é parceiro de Google Maps. E ela é uma Exato. API das mais conhecidas e uma das que mais se utiliza, que é o autocompletar, também é, né, o nome é exatamente o que ela faz. Então, ela vai autocompletar o seu endereço. Então, se a gente pega, por exemplo, eu estou no escritório do Google, aqui no Brasil, eu estou na Avenida Juscelino Kubitschek. Tem noção como é que escreve Juscelino Kubitschek, gente? Então, eu vou digitar lá Jus, ele já vai autocompletar para Juscelino Kubitschek. E uma coisa que funciona muito bem é você casar essas duas APIs. Você trabalhar o autocomplete autocompletando esse endereço e fazendo a validação com o Address Validation. Então, aqui pode ser, digitei corretamente porque eu tive autocomplete, mas eu coloquei o bairro errado, então ele vai validar isso para mim. Ou eu coloquei o CEP errado, ou mesmo com o autocomplete, talvez eu digitei muito rápido, não esperei ele autocompletar e troquei o Juscelino Kubitschek, o H com o C ou alguma letrinha. Então, esse exemplo que a gente tem aqui é um exemplo de checkout. Então, estou numa loja online comprando, sei lá, seja uma calça, um óculos novo. Vamos falar que eu estou comprando um óculos novo. Adicionei o meu óculos lá no carrinho, vou começar a digitar meu endereço, vai vir a autocomplete, que vai digitar lá para mim o Juscelino Kubitschek. No step 2, ele vai validar se esse endereço está correto ou não. A rua, o número, o bairro, o CEP, que são as 4 informações que a empresa precisa para chegar ao pacotinho feliz do seu óculos em casa. Tudo correto, Uhum. ele vai para o step 3, que já é o billing, você faz o pagamento. Inclusive, temos outras APIs para isso, né, Thiago? Depois, se você quiser falar um pouquinho, que a gente tem Com várias APIs certeza. legais aqui para checkout, para você não abandonar o carrinho, que também é um número muito grande de pessoas que deixam o carrinho abandonado porque não completam o endereço. Tudo Exato. certo. Só que, se você digitou ali errado
um bairro, um número, trocou uma letrinha, ele vai falar assim: "Ops, endereço inválido". Então ele vai voltar para o step 1 para você corrigir isso, então você não vai ter esse erro quando você for entregar o óculos. Então ele vai validar, vai voltar lá para o step 1, vai validar e aí sim tá tudo certo, ele vai para o terceiro step aqui, que é o billing, né. Então, ele identifica os componentes, ele corrige, né, ajuda a corrigir todos os erros, ele valida e ele suplementa. Então ele inclui dados adicionais como o geocoding. Então se você pode ver aqui no terceiro step, você tem a opção inclusive de colocar um PIN. Então você consegue ver, tem certeza que esse é o endereço? Você tem certeza que você está na Faria, na Juscelino Kubitschek exatamente nesse ponto? Sim, ok. Clico ok, lindo, maravilhoso. Algumas horas depois ou alguns dias depois, o óculos vai estar na sua casa. Exatamente, vai chegar, né? É o mais importante. Vai chegar. Uma coisa interessante aqui, Marina, realmente isso que você comentou da taxa de abandono de carrinho. Existe um outro dado do Google também, mundialmente, né, global, que é que só o uso do autocomplete, só a implementação do autocomplete, que é algo muito simples, reduz entre 5% e 8% a taxa de abandono de carrinhos. Então, imagina, se você, dependendo do seu ticket de venda, lógico, né? Se você consegue reduzir de 5%, você consegue converter 5% a mais de vendas, o que isso já não gera de faturamento para você. E no caso dos endereços incorretos, existia um dado, agora realmente pós-pandemia, eu não me lembro, mas pré-pandemia, um dado de 1/5, aqui no Brasil, um dado brasileiro, de que até 1/5 das entregas elas acabavam não acontecendo aqui no Brasil por conta de endereço incorreto. Então você vê, ou seja, 20%. Então você Sim. vê o nível do problema, né, que você tem, porque daí você vai ter toda aquela questão de logística reversa, dependendo do caso de uso, né, dependendo do que a empresa entrega, ela não pode, ela simplesmente vai ter que descartar aquele produto, se for um medicamento, se for algo nesse sentido. Mas o que acontece aqui na Address Validation é justamente isso. Acho que a gente teve um problema aqui com a Marina, mas ela volta em seguida. Nós temos aqui um case, né, falando justamente da utilização dessa API da Address Validation. Então, um dos nossos clientes é a Samsung SDS. A SDS ela é um braço de TI do grupo Samsung. E a SDS ela tem operações na América Latina, operações na Europa, operações na América do Norte. E ela, além de ser um braço de desenvolvimento... voltou, Marina. Maravilha. Cliquei alguma coisa aqui que caiu tudo. Desculpa, voltei. Não, fica tranquila, que bom que você voltou. Eu estou falando um pouco aqui do caso de uso da Samsung SDS, que é um braço de TI do grupo Samsung e que é nosso cliente já há um bom tempo. E a Samsung SDS ela desenvolve uma série de soluções de TI para a Samsung, mas não somente para a Samsung, ela vende também para terceiros, né? Então, e o principal foco dela hoje sempre né, na verdade, o desenvolvimento de soluções integradas de logística. Então, são soluções onde você tem serviços de logística reversa, logística do porto para a fábrica, esse tipo de logística mesmo. E a questão do input de endereços ela é importantíssima. E você tem um padrão de endereçamento em determinados países que ele é um padrão bastante complicado de ser decifrado, né? Então, quando a gente está falando do padrão brasileiro, ele ainda é um padrão muito simples, perto do padrão norte-americano. No padrão norte-americano, muda-se um pouco a estrutura do endereço, né? Onde o número vem antes do nome da rua, esse tipo de coisa. Mas, no geral, o padrão ele acaba sendo bastante semelhante. Porém, em alguns outros países, isso é muito diferente, né? Se você pegar países do Sudeste Asiático, e aqui no caso da América Latina, nós temos o caso do Peru. E como a Samsung SDS atua na América Latina como um todo, ela adotou o Address Validation nesse primeiro momento para inputs de endereços do Peru. Então, isso já teve um ganho de números, né, de diminuição de números de endereços incorretos muito grande, tanto que o próximo passo agora da SDS é justamente implementar essa API para a América Latina como um todo, porque eles viram que ali, no caso do Peru, isso foi excelente, né? Foi um resultado excelente.